Se você quer ser um excelente administrador na sua vida, do mundo espiritual que te envolve, quer ser um bom administrador do seu santuário, da sua região, você precisa entender que planejamento é a base. Você que tem a orientação que eu mandei no grupo, administração eclesiástica, por favor, acompanhe com a gente. Quem está vendo aí na telinha, estou disponibilizando na tela o curso. Se vocês conseguirem ouvir, me dá um joinha assim, ó. Está conseguindo ver aí a orientação? A administração eclesiástica? Está disponível para todos? Tá, missionária? Estou achando que acho que a minha internet aqui parou. Estou achando que a minha internet parou. Tá só... O pessoal tá conseguindo ver na tela aí a administração eclesiástica? Dá um joinha para mim se você está conseguindo ver. Ixi, não estão vendo. Deixa eu organizar aqui para poder aparecer melhor. Tá picando o áudio de vez em quando. Pessoal, não preocupa não. Eu estou gravando aqui. Eu estou gravando aqui a nossa aula. Se você perder alguma coisa, quem quiser a aula gravada vai me pedir, eu vou enviar. Eu não vou colocar a aula no grupo. Eu só vou mandar para quem me pedir, tá bom? A palavra de Deus diz que a gente tem que atender, né, a quem bate na porta. Se você está batendo na porta, você vai conseguir abrir. Então, quem puder me acompanhar agora pela aula, me acompanha. Conseguir me acompanhar, tá bom? Aí, a Thaís está pedindo, eu vou te mandar a aula gravada. Estou gravando ela aqui para poder mandar para vocês. Vamos lá? Missionário Sérgio, acompanhar aqui? Senta mais perto aqui, por favor, missionário. Isso, me ajuda aqui. Vamos lá. Administração eclesiástica, planejamento, parte 1. A base para que algo venha ser bem sucedido é o planejamento. Deus planejou o mundo e a libertação do povo de Israel, a tomada de Canaã, tudo foi planejado. Até a vinda de Jesus, ela foi planejada profeticamente. Quando Eva e Adão pecaram, Jesus já foi profetizado. Quando foi profetizado que a semente de Eva pisaria na cabeça de Satanás. Quem é a semente que veio de Eva? Jesus. Então, olha, já foi planejado desde aquele momento. Se você for analisar a história de Abraão, a vida de Abraão foi toda planejada. Se você for analisar a história do povo de Israel, como Deus libertou o povo de Israel através de Moisés, até o nascimento de Moisés foi uma coisa assim extraordinária. Moisés ele teve um grande livramento, era para ele ter morrido, mas Deus colocou Moisés para viver na casa do faraó, para aprender como administrar, para aprender como a governar, como é que funciona as engrenagens do governo, porque muita gente acha que é fácil mandar, acha que é fácil governar, e não é. Ah, não, se eu estiver no comando, eu sei fazer as coisas. Não é por aí. Até para governar, você precisa saber determinadas regras. Tem que saber que determinadas coisas não podem ser feitas. Você não pode querer agradar todo mundo. E ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Você está numa igreja, e eu vou te falar uma coisa, principalmente na igreja, você vai acabar desagradando alguém.
Porque se você acabar, se isso não acontecer, quem vai se desagradar é Deus ou você. Então, se você analisar aqui, ó, eu falei aqui, ó, tudo que nos envolve, tudo que acontece foi planejado por Deus. A libertação do povo de Israel, a tomada de Canaã, foram planejadas a vinda de Jesus, a volta, o retorno dele, está tudo planejado. Se você pegar a revelação, vai ver que tudo que está acontecendo nesses últimos dias foi planejado. A palavra é planejamento. Tudo que nos envolve hoje demanda planejamento. Jaes Kids, as mulheres do projeto Ação Mulher, todo o trabalho de evangelização e muito mais passa por planejamento, que envolve pontos chaves. Para acontecer um planejamento, tem que acontecer o quê? Primeiro, audiência. A pessoa tem que te ouvir. Ou você tem que se ouvir. Ouvir é audiência. Audiência, ouvir. Isso mesmo. Audiência. Se você não aprender isso, se você não aprender a ouvir, eu fico impressionado como as pessoas estão hoje com dificuldade. Eu fui conversar com uma pessoa fui orientar ela a respeito de um processo que ela tem no INSS. E eu fui passar o passo a passo de como ela deveria fazer. Senta aqui, por favor, senta mais perto, para ficar mais perto da gente aqui. Isso, obrigado. Aí eu fui orientar ela qual que seria o processo. O que ela deveria fazer? O que aconteceu? Moral da história: ela começou a me ouvir, depois ela pediu desculpa, começou a mexer no celular, depois eu comecei a conversar com a pessoa, e aí ela começou a vir com outro assunto que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Aí eu simplesmente falei, não, depois eu te oriento, quando você estiver mais calma, quando você estiver pronta para ouvir, a gente vai e ter essa conversa. E a mesma coisa, se você quer que uma coisa dê certo, primeiro, você tem que se ouvir. Segundo, se vai organizar numa reunião, as pessoas têm que te ouvir. Eu vejo alguns líderes chamando o obreiro. Por que o obreiro não fez isso? Por que o obreiro não fez aquilo? É porque o obreiro ele não te ouviu. Às vezes ele cometeu um erro porque você achou que ele tinha ouvido e não ouviu. Você tem que entender esse primeiro aspecto do planejamento. Qual que é o segundo aspecto? Inteligência. Não basta a pessoa ouvir, ela tem que ter inteligência para entender o que você está falando, porque nem todo mundo vai sacar de cara o que você quer fazer. Às vezes você fala assim: olha, nós vamos organizar um atendimento via telemarketing, né, para todas as pessoas que estão precisando de uma orientação sobre o trabalho do dia 13. Eu vou falar no rádio. Aí você pega uma pessoa que está despreparada, que não tem um pouco de inteligência para entender a questão do telefone. Primeiro, uma pessoa que não é muito inteligente, ela vai ser mal educada no telefone. Segundo, ela não vai anotar o nome de quem está ligando, nem o telefone das pessoas que estão ligando. Depois, o que ela vai fazer? Ela não vai saber passar orientação para a pessoa. Pode ser até estressada, né? A pessoa ela fica estressada, e aí, vamos dar um exemplo. A pessoa está nervosa, e aí alguém começa a ligar com ignorância, e a pessoa fica mais nervosa ainda no telefone, não tem inteligência para entender. Peraí, se a pessoa está ligando, é porque ela tem um problema, e eu quero ajudar esta pessoa. A pessoa inteligente, ela tem que aprender a se adequar, a se organizar mediante qualquer situação que vem. Aí olha o terceiro aspecto do planejamento: obediência. Terceiro aspecto do planejamento: obediência. Não adianta planejar se você não vai obedecer. Foi planejada uma reunião
para dia X, aí você não vai nessa reunião no dia X. Foi planejado um bolo que deve ser feito para a festa das crianças, aí você não faz o bolo. Foi planejado uma caminhada e você deixa de fazer a caminhada. Não vai funcionar o plano. Aí é que vem a quarta parte do planejamento: prudência. O que é prudência? O tomar cuidado em obedecer. Espera aí, deixa eu ver se isso aqui não está fazendo eu sair do foco. Porque é muito fácil. Você, por exemplo, o bispo ele te dá uma orientação, dizendo o seguinte: vocês vão fazer uma festa para as crianças, mas nessa festa vocês vão fazer um bolo e vão chamar as crianças para assistir o filme que vai passar. O filme é a transmissão. Aí tudo bem. O que vai acontecer? Acontece assim: alguém começa a te falar: mas vamos arrumar um pula-pula? Não, vamos arrumar chocolate para dar para as crianças? Vamos arrumar isso? Espera aí, qual foi a orientação? Um bolo e o máximo que pode é um refrigerante. Fora isso, não. O plano é o quê? Não é a criança vir por causa do pula-pula, não é a criança vir por causa do brinquedo, não é a criança vir, eu vou trazer só aquele monte de criança. Não, o objetivo é a criança, mas os pais dela. O objetivo é a criança, ela se interagir com o filme. Vou trazer as crianças com o bolo, mas eu vou deixar elas lá no fundo. E aí não deixa assistir a madrinha. Então, alguém vai falar assim: não, uma criança... E aparece gente assim, fala assim: a criança não quer saber disso não, a criança quer saber de brincar. São pessoas que já têm um pensamento pré-concebido do que a criança deve ser. É igual aquela pessoa que fala assim, você já ouviu um ditado que diz: jovem não tem dinheiro? Adolescente não tem dinheiro, tá bom. Mas você já notou que a maioria dos adolescentes estão com telefone novo? E é telefone de 1.000, de 2.000, de 3.000. Estava conversando agora com um menino, ele não trabalha, ele não estuda, os pais não são ricos, mas o telefone dele é de 7.000 reais. É um telefone de 7.000 reais, comprado a prestação a perder de vista. Quer dizer, ele quis um aparelho, ele lutou pelo aparelho com o pai, conseguiu convencer o pai, conseguiu convencer a mãe. Então, um adolescente desse tem dinheiro na mão se quiser? Tem, mas acontece que a falácia do mundo diz que adolescente não tem dinheiro. Vamos lá, qual que é o último item do planejamento? Paciência. Sem paciência não adianta, porque não acontecem as coisas de uma hora para outra. É claro que tem resultados que vêm a curto prazo, tem resultados a médio prazo, e os resultados a médio prazo são maiores do que curto prazo. Resultado a longo prazo é maior, igual o apóstolo está fazendo o trabalho do Jaes Kids. É um trabalho que vocês vão ver lá na frente o resultado. O apóstolo está construindo a nova geração. O livro, quem está me vendo aí com o livro aí, o livro, este livro, novo livro de Manual de Maturidade Espiritual, isso é um projeto a médio e longo prazo. A pessoa não vai mudar de uma noite para outra através do livro, mas à medida que ela for aprendendo, que ela for lendo, que ela for entendendo, for sendo acompanhada, a situação vai mudar. Vamos lá, vamos entender hoje um pouco sobre governo, para entender melhor sobre planejamento, para administrar. Planejamento espiritual e político, que é o primeiro planejamento que eu quero analisar, que é o planejamento do governo. Aí alguém vai falar assim: mas o que tem a ver igreja com política? Tem a ver tudo, porque tudo que acontece na igreja, de certa forma, é política. Leia comigo aí. Foi Deus, não o diabo, que instituiu os governos. Olha lá em Romanos: não há autoridade que não venha de Deus, diz Paulo. Depois você vai acompanhar isso na Bíblia. A administração pública pode ser uma bênção, uma dádiva de Deus, tanto para fazer o bem ao cidadão íntegro,
como para punir o mal na sociedade. Daí a importância, porque Jesus tinha dito aos que perguntavam sobre a licitude, quer dizer, se era lícito, de se pagar imposto ao governo: dai a César o que é de César. 2:21. Pedro orienta que honremos ao rei. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Paulo nos chama a atenção a orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, quer dizer, todos aqueles que estão numa posição de autoridade. 2 Timóteo 2:2. E há duas razões para isso. Primeira razão: a gente ora e abençoa as autoridades para que desfrutemos de uma vida quieta e sossegada. Isso não quer dizer, mas peraí, a nossa vida é luta, bispo. Eu sei que a vida da gente é luta, mas você já imaginou se a luta aumentasse? Amanhã a prefeitura da sua cidade proibir o evangelho na sua cidade? Começar a perseguir a sua igreja? Já imaginou se amanhã o governador do estado ele coloca uma lei dizendo o seguinte: é para todas as igrejas fecharem, independente da questão da pandemia ou não? E aí, você vai conseguir dormir tranquilo? Vai conseguir ter uma vida mais sossegada? Não vai. E isso pode acontecer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Apesar da nossa Constituição nos beneficiar, é muito fácil para uma pessoa mudar a lei para nos prejudicar. E isso pode acontecer de uma hora para outra. Hoje em dia, a mudança é rápida. E se nós não estivermos no controle, alguém vai nos controlar. Assim, Paulo, com clara percepção das atribuições dos governantes, demonstra que a ordem social passa pela gestão pública dos que o governam. Para quem acha que Deus deve mandar os anjos para resolver todos os nossos problemas, não é para isso que serve o arcanjo Miguel, não, viu? Para resolver problema da gente, problema político, problema com autoridade. Todos os nossos problemas, ou fazer um milagre para cada crise social que enfrentamos. Paulo estabelece um caminho ordinário: orar, e no nosso caso a gente não é só orar, é abençoar, para que Deus guie os políticos na gestão dos recursos e nos cumprimentos do dever. Você quer fazer um excelente ministério numa cidade? Você tem que abençoar o político daquela cidade, para poder esse político ficar do seu lado e ficar do lado da obra e não contra, senão você vai ter dificuldade de fazer a obra. Está vendo o que é planejamento? Você está impedindo que um problema lá na frente venha te atrapalhar a fazer a obra. Por isso que eu coloquei hoje planejamento político, planejamento de governo, para a gente entender a nossa importância em relação a tudo isso. Qual que é a segunda coisa que vem através do planejamento político? Para que a salvação de Deus alcance também os que estão no poder, visto que Jesus também morreu em favor dos políticos. Ou seja, quantos subiram, não tem nenhum compromisso com Deus, mas nós podemos transformar eles. Eu estou fazendo um trabalho com lá de Senador Canedo. O candidato, ele é cristão, mas está afastado de igreja. Ele vai numa igreja, vai na outra, ele não tem uma igreja firme. Eu quero levar esse cara para o reino dos céus. E não é só para ter ele dentro da igreja, eu quero ele salvo, a família dele salva, o nome dele no livro do arcanjo Miguel, o nome dele no livro da vida, para que Deus Todo-Poderoso possa, através dele, fazer a obra e o reino ser conhecido. É isso que eu quero. Continuando, tem um pessoal que está me reclamando, estava mandando mensagem aqui, que a internet está caindo. Nós vamos resolver esse problema da internet na semana que vem, viu? Mas eu estou gravando aqui. Se vocês cair a ligação e não conseguir acessar ou estiver picando, não preocupa não, vocês vão assistir depois na gravação que eu vou mandar, se você pedir. Quem pedir vai receber a gravação. Todo pecador, seja ele quem for, precisa do reino.
e certamente as casas de poder. O que é casa de poder que eu quero dizer aí? É balão. Câmara Municipal, Palácio da Prefeitura, Paço Municipal, Assembleia Legislativa, Palácio do Governo, Congresso Nacional e aí por diante. Vamos lá. As casas de poder necessitam tanto de salvação quanto as casas de meretrizes. Ou seja, a gente tem que pedir a Deus para abençoar tanto essas assembleias, os congressos, a Câmara Municipal, quanto pedir a Deus em favor dessas pessoas que estão aí sofrendo. E observe, Paulo não diz para orarmos para que os salvos abandonem a política. Paulo não diz, deixa eu colocar aqui de novo, para que os salvos abandonem a política. Antes diz para orarmos para que Deus salve também os governantes, a fim de que tenhamos legisladores e governantes salvos, santos e sábios. Compreendemos em virtude do desmando da política brasileira e devido a esse tempo de generalizada corrupção nas mais diversas instâncias de poder, corrupção essa que vai enchendo as páginas dos noticiários e as celas das prisões federais. Nunca se ouviu falar tanto de político preso como em nossos dias. Essa sociedade, de modo geral, começa a alimentar uma aversão à política e aos políticos. Assim, aquela velha alienação da política insiste em perpetuar também na igreja, através de discursos como cristão e política não se misturam, ou a política corrompe. Corrija essas falácias diabólicas. Olhe bem, por causa de um que erra, todos acabam ganhando o nome de sujo. Então, qual que é meu papel nisso? Entrar na política, não como deputado, como vereador, não. Entrar na política junto com eles para transformar a cabeça deles. Nós temos que entender que o nosso papel é muito mais importante do que simplesmente ficar assim, não, vou esperar que o vereador venha aqui na igreja e eu vou orar por ele. Não, é a gente que procura para abençoar, e abençoando eles, a gente coloca eles do nosso lado. Vamos lá? Aí, qual que é a falácia diabólica que a gente tem que tomar cuidado? Cristão e política não se misturam. Tem certeza que algum irmão já deve ter falado isso com você. Isso é uma mensagem diabólica. Então, o que faremos com José no Egito, quando ele governou como primeiro-ministro de Faraó? Ele foi político. A fé e política não misturou aí, não? O que faremos com Davi, rei de Israel? Queria pedir, Thaís, desliga seu microfone que eu estou ouvindo tudo que você está falando aqui. Isso, desliga o microfone seu. Tá bom aí, mestre Ronan, se você puder desligar seu telefone. Estou ouvindo daqui. Isso. Beleza, obrigado. Então, o que faremos com José no Egito, governando como primeiro-ministro do Faraó? E o que faremos com Davi, rei de Israel? Se cristão e política não mistura, por que Davi então se tornou rei? Daniel, Misael, Ananias, Azarias, ministros do império da Babilônia. E o que faremos com Neemias, governador de Judá, no pós-exílio babilônico? E com Esther, rainha da Pérsia, através da qual Deus livrou os judeus da morte já decretada? Só um instantinho. Só um minutinho, gente, rapidão, coisa rápida aqui. Só um minutinho. Espera aí, só um minutinho. Me empresta um telefone seu? Posso ouvir o seu telefone? O do grupo? Coloca no grupo. O que? O bispo? O pessoal está pedindo o link da aula. Eu coloquei mais cedo aí no grupo, no coisa.
Foi colocar. Paz e luz, meu bispo. Eu coloquei já no grupo de estudo aí, no grupo de liderança. Eu vou postar mais uma vez, através aqui do missionário Sérgio, que eu estou usando meu telefone, por isso que eu estou usando dele, viu, meu bispo? Paz e luz. Ó, o pessoal está falando que do link, né? Vou postar de novo aí, ó. Liderança. Aí tem o link, ó. Tá bom, obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos voltar aqui à nossa programação normal. Desculpem, tá? Eu sou temente à autoridade. Quando a autoridade entra em contato, a gente tem que responder na hora. Vamos lá. O que faremos com Esther, rainha da Pérsia, através da qual Deus livrou os judeus da morte já decretada? Se Esther não fosse rainha, o povo de Israel tinha morrido. Você já imaginou, missionária Graça, se por falta às vezes de uma pessoa que você vai abençoar como político e ajudar essa pessoa para poder fazer a obra de Deus, por falta dessa pessoa, pessoas da sua igreja morrer? Entendeu? Então vamos continuar. Leia aí na folha. Não os chamamos de cristãos exatamente porque viveram antes de Cristo, mas são heróis do Antigo Testamento, cujo exemplo de vida está posto como referencial para nós. Heróis da nova aliança. O cristão é sal da terra, é luz do mundo, e nos ambientes diversos da sociedade que o cristão tem que salgar e iluminar. Não fomos chamados para resplandecer debaixo da mesa, mas sobre os montes. Não fomos chamados para ficar enclausulados nos saleiros, mas para dar tempero e preservar a cidade em nossa volta. Olha outra falácia diabólica. A política corrompe, por isso não convém ao cristão. Ah, não vou mexer com política não, porque política é imundície. Olhe bem, olha o que eu escrevi aí. Então vamos entregar a política na mão dos ímpios? Por causa disso? Salomão dizia que os justos florescem e o povo quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, olha o que o diabo quer. O diabo quer que você tenha uma mente. O diabo quer que você tenha uma mente. O diabo quer que você tenha uma mente da seguinte maneira. Ele quer que você pense assim: eu não vou participar do governo da minha cidade, porque política é uma coisa suja. Eu não posso misturar a política com a minha fé. E aí, pelo fato de você não agir, o diabo vai fazer com que tudo que ele puder fazer para impedir o crescimento da obra naquela cidade, ele vai agir. Olha, vocês sabiam que existe uma lei que pode ser aprovada que vai impedir que as pessoas doem ofertas na igreja, sem antes fazer uma espécie de registro junto à Receita Federal? Tem uma pessoa que está querendo fazer essa lei. Então a pessoa, por exemplo, para poder dar uma oferta, ela vai ter que fazer declarando para a Receita Federal que ela está fazendo a doação para a igreja. Vocês já imaginaram então aquela irmãzinha humilde que quer fazer uma oferta para a casa de Deus? Ela vai ter que fazer todo esse processo? E outro detalhe, justamente para que o governo saiba quanto que a pessoa ganha, quanto que a pessoa tem, ele já tem esses conhecimento, mas vai ter mais domínio sobre a pessoa e vai impedir o crescimento da obra. E isso aí tem gente querendo votar isso contra nós. Há pouco tempo atrás, tinha pessoas querendo votar na igreja o seguinte: qualquer tipo de discriminação em igrejas por causa de gênero, ideologia de gênero, por causa da ideologia de gênero, seria crime. Então vamos dar um exemplo. Entraria 2 homossexuais aqui, e aí eles iam falar assim: pastor Devair, o senhor tem que nos casar, porque o senhor é um profeta e o senhor vai casar a gente. Aí você fala assim: mas meu filho,
Eu não posso casar homem com homem, não. O que você quer fazer da sua vida, o problema é seu. Você pode continuar vindo na igreja, mas eu não posso casar você. Aí, sabe o que eles teriam o direito de fazer? Ir lá na delegacia e prestar uma queixa contra o senhor, porque o senhor discriminou os dois. Moral da história, o pastor vai preso, a igreja é multada, porque a lei está favorecendo que a gente apoie uma coisa errada. Olha que maldição. Isso porque não teve uma pessoa de Deus para poder trabalhar na cabeça do governador, daqueles que governam, para impedir que uma lei dessas fosse aprovada. Não foi aprovada ainda não, porque graças a Deus a gente tem uma turma lá que tem conhecimento cristão, mas isso pode acontecer na sua cidade, isso pode acontecer no seu estado. Vou falar uma coisa para vocês. Teve um deputado que ele agora nesse período de pandemia aqui em Goiânia, quando as igrejas fecharam, sabe o que ele fez? Ele pediu a liberação da igreja dele. As outras podia ficar fechada. Por quê? Porque ele tinha o pessoal da igreja dele para apoiar ele. Você tem que entender isso. Se nós não tivermos uma pessoa ou pessoas que venham estar no alto, pensando no trabalho que a gente está fazendo de evangelização, vai ser muito mais difícil fazer. E isso é bíblico. Leia a apostila. Vamos voltar na apostila aí, por favor. Olha aí, ó. A política corrompe, por isso não convém ao cristão. Isso é a falácia diabólica, viu? Então vamos entregar a política na mão dos ímpios por causa disso? Salomão dizia: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29:2. Ninguém precisa de política em nome da ética, da moralidade e da santidade, a menos que se veja incapaz de resistir às tentações e influenciar para a aversão eu perdi aqui, me ajudem. Reversão dessa cultura de mentiras, corrupções e distorções de valores. Se a igreja insistir na alienação da política, quem erguerá a voz em favor dos necessitados? Então, eu vou colocar aqui, só para poder encerrar agora, tem um parágrafo aí, por favor, dá um pulinho aí, ó. Tem quem fará a resistência, olha embaixo aí, ó. E se a liberdade de religião, alguém achou aí? Sim. E se a liberdade de religião e culto forem restringidas? E se altos encargos começarem a serem cobrados na igreja, na tentativa de esfrear a expansão dela na sociedade? E se os pregadores começarem a ser punidos com prisão e multa devido a se oporem à homossexualidade, aos vícios e à própria corrupção política? Ficaremos deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo? Citei aí o hino nacional. Enquanto projetos de lei que visam banalizar o aborto sejam aprovados e levem milhares de crianças às latas de lixo em clínicas abortistas? Por acaso vamos esperar Deus fazer as pedras clamarem em nosso lugar, como prova da nossa grosseira omissão em nome de uma pseudo-santidade? Vou citar aqui, por exemplo, José no Egito, Daniel na Babilônia, Neemias, Esther, Nicodemos e José de Arimaté no Sinédrio judaico. A palavra revelada nos mostra quando podem fazer em prol do bem-estar social pessoas de caráter que ocupam cargos de responsabilidade no governo. Aí eu paro esse estudo e faço as coisas que nós comentamos o seguinte. Primeiro, para quem chegou atrasado, você que chegou depois aí que não conseguiu acompanhar, olhe bem. Primeiro, tudo na nossa vida demanda planejamento. Se você não entender que planejamento é base do seu casamento, eu, por exemplo, eu tenho planos com a minha esposa, fiz planos, nós estamos comemorando agora
13 anos, vamos comemorar 13 anos de casado, esse ano que vem. Os nossos primeiros 12 anos foram planejados. Nós planejamos casa, nós planejamos organização, planejamos ela terminar os estudos dela, planejamos ela se preparar como advogada, tudo que nós planejamos, a luz de Deus brilhou e o que nós determinamos aconteceu. Agora esse ano a gente projetou os próximos 10 anos. Que a gente... Então qual que é o seu planejamento? O que você está planejando para o seu ministério? Lembra que os 5 pontos que eu falei do planejamento? Audiência, aprender a ouvir. Inteligência, você tem que entender o que você vai fazer. Obediência, tem que obedecer o que foi planejado, o que foi orientado. Prudência, tomar cuidado para ninguém desviar você do caminho. E por último, qual que foi o último que eu falei? Porque nada acontece de uma hora para outra. O projeto dos Kids vai dar resultado? Vai, mas não vai ser de uma hora para outra. Projeto que você está fazendo, eu estou fazendo um projeto agora, bispo, para o ano que vem, que eu quero abrir novas igrejas. Não vai ser de uma hora para outra, mas você vai conseguir. E por isso o primeiro projeto hoje foi falar sobre governo. Domingo tem eleição. Você está trabalhando em favor do candidato que tem as ideias da sua igreja? Você está trabalhando para que o seu povo entenda isso? Que o voto deles agora não é voto para levantar um candidato, mas é uma oferta. Você está entendendo isso? Que quem está votando aí em Minas, quem está votando aí em Salvador, quem está votando aí no Rio de Janeiro, não importa onde você esteja, vocês aqui de Goiânia, cada voto nosso é voto contando o planejamento que nós queremos para a nossa igreja no ano que vem. Se você não conseguir compreender isso, você não vai conseguir entender o planejamento que nós vamos falar na semana que vem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, a eleição que vai vir pelo poder do Espírito de Deus, e que planeje bem para que o Espírito Santo te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que ao ler e reler essa apostila, o espírito de inteligência, de planejamento e decisão domine a vida dos seus filhos. O que é preciso fazer para progredir e assim poder vencer toda e qualquer adversidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Para vocês que assistirem e picou a aula, eu estou gravando aqui, daqui a meia hora, 1 hora mais ou menos, eu vou disponibilizar a hora para quem quiser. Só que você tem que mandar uma mensagem para mim falando assim: Bispo Gilberto, eu quero essa gravação. Aí eu mando para você. Se quem não me pediu, eu não vou colocar no grupo, não vou colocar para outras pessoas. Deus abençoe, em nome de Jesus.